de pregado sua doutrina dia e noite na Terra Santa, nosso Senhor partiu para terras pagãs, Tiro e Sidônia, e ali se dá esse milagre, essa cura daquele surdo mudo. Havia já uma encarniçada perseguição por parte dos fariseus, dos herodianos que queriam matar nosso Senhor, e ele, sabendo que não era chegada a sua hora, ele vai pregar nas terras pagãs, lugares onde já estavam fechados os ouvidos à voz de Deus, onde há muito tempo não se ouvia a palavra divina. A Santa Igreja aplica esse evangelho, essa cura, aos catecúmenos, porque, amados irmãos, antes do nosso santo batismo, nós estávamos como os pagãos, fechados à voz de Deus, com os ouvidos fechados à palavra de Deus e com a boca fechada ao louvor, à adoração ao Deus verdadeiro. No dia do nosso santo batismo, o sacerdote fez esse mesmo gesto. Com um pouco de saliva, ele ungiu o nosso ouvido e o nosso nariz, dizendo as mesmas palavras: Éfeta, abre-te. Abrir o nosso ouvido para ouvir a palavra de Deus, a doutrina sagrada, abrir o nosso nariz para sentir gosto pelas coisas de Deus. E também, no dia do nosso batismo, o sacerdote colocou na nossa língua um pouco de sal bento, sal abençoado, para que nós também sentíssemos fome do alimento celeste, que é a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, amados irmãos, os batizados também, os católicos, os cristãos de hoje, também estão com o ouvido fechado para Deus e com a língua fechada também para o louvor agradável a Deus. Eu costumo dizer às crianças na confissão: meu filho, você acha que Deus te deu a boca para você falar palavras feias? Não, padre. É sempre essa resposta, né? São conscientes. Você acha que Deus te deu o ouvido para ouvir músicas feias? Não, padre. Muito bem. Os nossos sentidos, amados irmãos, aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós falamos, aquilo que nós vemos, devem ser para as coisas agradáveis a Deus, para aquilo que é bom, belo e verdadeiro. Mas muitos já têm o ouvido fechado para ouvir a palavra de Deus. Quantos ouvem a palavra de Deus sem nenhuma disposição? Todos os domingos estão na Santa Missa e escutam a palavra de Deus ser proclamada, mas entra por um ouvido e sai pelo outro. Ainda tem um sacerdote que explica essa palavra de Deus, mas entra pelo ouvido e sai pelo outro. Padre, eu não escuto mais a Deus. Claro. Você usa o seu ouvido para toda espécie de porcaria. Como você quer ouvir a Deus no domingo? Como você quer ouvir a voz de Deus? Ele fala, mas o seu ouvido está cheio do barulho das coisas mundanas e das coisas pecaminosas. Quantos abrem o ouvido para as coisas do demônio, para as máximas do mundo, para o ensinamento do mundo, que é inconciliável com a doutrina de nosso Senhor? Quantos escutam as coisas contrárias à nossa santa religião? Quer ver uma coisa mais triste? É um católico que assiste pregação protestante. É uma tristeza. Ah, padre, mas ele fala tão bonito. Mas é uma doutrina que não agrada a Deus, que se nega todas as verdades da nossa fé, quase todas as verdades da nossa fé, e você vai deixando entrar o joio no seu ouvido, uma falsa doutrina no seu ouvido, e depois você quer ouvir a voz de Deus. Quantas conversas desagradáveis a Deus nós damos ouvidos? Conversas impuras, maledicência, julgamentos. Nós também, amados irmãos, pecamos pelo ouvir.
Porque se não tivessem pessoas que dessem ouvido à maledicência, ao julgamento, à fofoca, certamente cessariam esses pecados no nosso meio. Um dia, amados irmãos, São Francisco de Assis estava com seus filhos espirituais, com seus frades, e falando das coisas de Deus, falando da palavra de Deus. E ali no meio deles apareceu nosso Senhor e disse: Pax vobis, paz a vós. Como agrada a Deus nosso Senhor as conversas boas, edificantes, virtuosas. Porque, amados irmãos, quantos pecados se cometem nas conversas hoje em dia? E o nosso ouvido é gravemente responsável pelas maledicências, pelas mentiras, pelas acusações que nós ouvimos. Então nós devemos fechar o nosso ouvido para as coisas más, as coisas que desagradam a Deus, nosso Senhor. Depois, os pecados da língua. Um pequeno membro do nosso corpo, tão pequenino é a nossa língua, mas que tem uma grande influência sobre a nossa vida espiritual. Com a nossa língua nós podemos louvar a Deus, mas também com a nossa língua nós podemos destruir o nosso próximo. Nós podemos ser instrumentos de Satanás por meio da nossa língua. Pela língua, amados irmãos, se pode pecar contra todas as virtudes, contra a verdade, contra a religião, contra a castidade, contra a justiça. Mas as faltas mais comuns são as faltas contra a caridade. Injúrias, juízos temerários, calúnias, maledicências, difamações. Quantas vezes se acusa o próximo do mal que muitas vezes nem sequer o fez? Quantas vezes nós exageramos as faltas e os defeitos do nosso próximo? Quantas vezes nós interpretamos de maneira maliciosa as ações do nosso próximo? Como é triste um católico que só sabe falar mal do seu próximo. É um espírito tão ruim, amados irmãos, que quando alguém vem falar bem de alguém e fala assim: olha, fulano é tão virtuoso, eu vi fulano fazer isso, ter essa atitude. Aí a pessoa diz assim: mas... Aí começa a difamar, começa a caluniar, começa a falar mal. Como seria bonito se nós tivéssemos a capacidade de elogiar, de saber falar bem do nosso próximo, de olhar as boas qualidades do nosso próximo, mas não, nós só olhamos a miséria. Nós não somos capazes de reconhecer as coisas boas do nosso irmão. Parece que temos inveja, parece que temos ciúmes, e somos incapazes de louvar as atitudes boas do nosso próximo. A língua, amados irmãos, a língua do maledicente é uma víbora, que com a mesma picada, ela injeta o seu veneno em 3 pessoas. É uma espada que faz 3 vítimas: o que maldiz, aquele que escuta e aquele de quem se fala. É uma perca de tempo, eu gastar o meu tempo precioso para estar julgando a vida do meu próximo. Eu estou ofendendo a Deus, eu estou ofendendo o meu próximo, eu estou levando quem está a me escutar a pecar também, porque vai fazer juízos daquela pessoa. Amados irmãos, veja como Deus na Sagrada Escritura castiga os pecados da língua. No Antigo Testamento nós vemos Maria, ou Miriam, a irmã de Moisés. Ela começa a murmurar contra Deus. Por que Deus só fala com Moisés? Por que Deus também não fala conosco? E começou a murmurar contra Deus. E o que aconteceu com ela? Instantaneamente uma lepra. O seu corpo ficou todo branco como a neve. Moisés vai rogar a Deus. Arão também vai rogar a Deus.
ela vai ficar 7 dias com aquele castigo. Também nós vemos Coré, Datã e Abirão engolidos vivos pela terra, depois de também murmurarem contra Deus. Nós não vamos obedecer a Moisés e recebem esse castigo, são engolidos vivos pela terra. Amados irmãos, a nossa língua nós recebemos de Deus para ter a capacidade de louvar a Deus, de agradecer a Deus e de praticar também o bem. Quanto bem nós podemos fazer com a nossa língua? Falar de Deus para o próximo, por exemplo. Mas não, nós somos inclinados à mentira, à fofoca, à maledicência, ao julgamento. Peçamos a Deus, amados irmãos, é a primeira coisa que nós devemos fazer para vencer os pecados da língua. Peçamos a Deus a graça de que nós tenhamos essa mortificação, de que nós usemos a nossa língua somente para o bem. Depois, vigiar severamente, antes das palavras virem até a minha língua, que elas entrem na minha alma, eu possa pensar, isso vai edificar o meu próximo? Se não, eu não falo. Depois, evitar a companhia dos maledicentes, aquela amizade que sempre me procura para falar mal do próximo, eu vou evitar, eu vou fugir dessa amizade, porque senão eu não vou vencer esse pecado. E pedir a Deus, amados irmãos, a graça de um maior silêncio. Quantos de nós aqui já seriam santos se tivessem nascido mudos? Quantos estariam em santidade elevada se tivessem nascido mudos? Então peçamos a Deus nosso Senhor essa grande graça de melhorarmos, de abrirmos o nosso ouvido para a palavra de Deus, para a sua doutrina, que entre no nosso ouvido e que entre com profundidade na nossa alma para dar frutos de conversão e de santidade, e que a nossa língua também se abra para o louvor a Deus, para as coisas boas, belas e verdadeiras. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Vamos ficar de pé, professar a nossa fé católica.